Boa noite. Thales já começou a noite tentando me calar, mas ele não vai conseguir. Bom, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é bastante difícil de fazer. Falar da vida e obra de Chico Xavier. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Para falar em 40 minutos para vocês o que esse ser humano fez aqui na Terra. Assim, o filme que é o filme já deixou muita coisa em branco. Você imagina Rodriguinho aqui, isso com o historiador pegando... Mas enfim, vamos nós. Francisco Cândido Xavier nasceu em abril, dia 2 de abril de 1910. Dona Wanda viu o parto, ela, seu Silvani e Perini estavam lá, presentes. Tirando a brincadeira, gente, é o nome mais conhecido do espiritismo brasileiro no século XX. A gente não pode deixar de falar de Divaldo Franco também, mas Chico foi o grande nome do espiritismo, não só no Brasil, como na sua divulgação pelo mundo. A gente fala de Allan Kardec, e para muitos, né, a gente está falando da mesma pessoa, do mesmo espírito, mas Kardec, naquele momento da divulgação, da decodificação do espiritismo, e Chico, ao longo da sua vida, e a gente vai ver aqui por quê. Bom, nascido em Pedro Leopoldo, Minas, dia 2 de abril de 1910, cresceu numa família simples, 9 irmãos, trabalhou desde cedo, foi servidor público, e a partir da sua juventude, ele participou da primeira reunião espírita com 17 anos. Sua vida foi passada ligada ao espiritismo, à escrita mediúnica e ajuda ao próximo. O que a gente mais vai ouvir aqui hoje é falar de caridade. E Chico já começou passando por provações desde pequenininho. Sua mãe morreu quando ele tinha 5 anos de idade e 9 filhos. A mãe Maria, antes de morrer, pediu ao pai, seu João, que levasse os filhos para familiares e amigos, né, parentes e amigos, porque ele, como vendedor de bilhete, não teria condição de criar os 9. E Chico foi morar com a sua madrinha. E ele passou por muitas dificuldades. Uma criança de 5 anos, viveu 2 anos com ela, e passou por muitas humilhações, castigos muito pesados. Todo mundo aqui assistiu o filme do Chico? Quem assistiu, levanta a mão. Algumas pessoas não assistiram, vale a pena assistir. E no filme isso é retratado. A história conta, né, a biografia dele fala que ele chegou a lamber a ferida de uma outra criança, de um outro menino da casa, até que a ferida cicatrizasse. E o que ficou mais marcado, o que foi mais emblemático até no filme, foi quando ela furava a barriga dele com um garfo. E aos 7 anos, quando ele estava, depois de 2 anos morando com a madrinha, seu pai casou de novo. E entrou um anjo na vida dele. Foi sua madrasta, ou boadrasta, né, a Cidália, que resolveu reunir novamente os 9 filhos de João, para que pudessem, com toda a dificuldade que a família vivia financeira, que eles pudessem ter uma ideia do que era família. E ela trouxe Chico, percebeu, Chico já tinha visões de espíritos, ele viu sua mãe desencarnada, e é até engraçado no filme que ele pergunta se ela estava indo lá buscá-lo, né? Que ele achou que ele fosse morrer também. E ele já tinha isso. E Cidália percebeu isso e conseguiu, com esse olhar maternal, entender que Chico era uma criança diferente, que tinham coisas diferentes acontecendo com ele. Viu as lesões e prometeu para ele que ninguém jamais colocaria as mãos nele novamente. E aí, só para ter uma linha histórica, né, para que a gente entenda, nasceu em 1910,
Em 1927, aos 17 anos, ele participa da primeira reunião espírita. Em 1932, ele publica o seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além Túmulo. Em 1959, se muda para Uberaba, e aí a história mostrou o que aconteceu em Uberaba, né? Em 2002, ele morre aos 92 anos, e o Brasil ganha sua última Copa em 2002, né? E ele havia dito anteriormente que a sua passagem, o seu desencarne aconteceria, mas num momento de alegria do povo brasileiro. E no país do futebol, ser campeão do mundo, né? Então, acho que até nisso foi pensado, né? Então, mais do que um médium conhecido, ele virou referência de disciplina, simplicidade, serviço como doação e caridade. Tem uma história de Chico que eu lembro, não lembro realmente onde eu vi, mas uma pessoa que ele atendeu, acabou, tirou o relógio e colocou ele, não, e ela deixou o relógio e saiu. E ele ficou com o relógio, o que eu vou fazer? Sem graça, né? Preocupado por estar recebendo, por fazer um trabalho espírita, um trabalho mediúnico, que recebemos de Deus, a gente não vai cobrar por isso. Logo na sequência, uma senhora com dificuldade, ele falando que ela tinha que tomar o remédio. Ela, mas eu não sei como é que eu vou tomar o remédio, eu não sei que horas eu tenho que tomar o remédio. Ele meteu a mão e falou, pronto, agora a senhora sabe. Ele botou o relógio no braço dela, então agora a senhora tem um relógio para a senhora tomar os seus remédios na hora correta. Então, esse viveu de verdade, de uma maneira muito simples mesmo, como servidor público, e doando de verdade. Gente, prestem atenção numa coisa aqui. Morreu com 92. Começou a trabalhar em 27. Então, de 27 a 2002, esse cara trabalhou um bocado, né? E aí vocês vão ver o que ele fez nesse pouco tempo de trabalho. Ele só escreveu 412 livros psicografados. Tem mais de 50 milhões de exemplares vendidos no Brasil e no mundo. Psicografou mais de 10 mil cartas e nunca cobrou nada, nem pelas cartas entregues às famílias e nem pelos livros. Então, gente, 27 para 2000 são 73. São 75 anos de trabalho. 412. Quem tem a calculadora aí? 412 dividido por 75. Gente, quantos livros esse cara escreveu por ano? 10 mil cartas em 75 anos. Quantas cartas por ano? Se quiser fazer uma conta mais legal... 5 livros e meio. Então ele tinha que escrever... 6 livros, um livro a cada 2 meses. 10 mil cartas dividido por 75 anos. 133. 133. Por ano. Então ele escrevia uma carta a cada 3 dias. Então, em 2 meses, ele escrevia 20 cartas e um livro. Só tem uma coisa, ele era funcionário público, tá, gente? Ele trabalhava. Pois é, mas ele trabalhava. Ele era funcionário público que trabalhava. Igual o pessoal do Corpo de Bombeiro, o pessoal que trabalha de verdade. Coronel, tem que ir. Então, gente, olha a grandeza desse trabalho. Esse cara. Como é que um cara... mas ele não era casado, ele não tinha filho. Gente, é uma encarnação que eu não falo nem de expiação. Para mim, é uma de provação. Que ele abdicou da vida dele, ou melhor, ele transformou a vida dele no espiritismo. Tudo que ele fazia era buscando seguir os ensinamentos de Jesus, colocando em prática. Então você está dizendo que ele era perfeito? Não, mas ele estava nessa busca e num adiantamento moral gigantesco, né?
Quem viu o filme deve lembrar da história do avião, dele com Emmanuel. Ele viajando de avião, pegou uma turbulência forte, e aquela turbulência que ele começou a balançar, e ele começou, ai meu Deus, vou morrer, ai meu Deus, vou morrer. Aí Emmanuel apareceu e falou assim, o que é isso, Chico? Que história é essa? Você não sabe que tem vida para nós? Não, mas eu estou com medo de morrer. Está com medo de morrer? Então, morra, mas morra com classe. Com dignidade, é isso. Morra, mas morra com dignidade. Não morra fazendo escândalo. O cara que está falando do espiritismo, está falando de vida após a morte, você está com medo de morrer? Mas, enfim, morrer, seres humanos, né? No avião caindo, eu também não gostaria, né? Enfim. E o que isso tudo quer mostrar para nós, gente? Chico Xavier não foi apenas um autor religioso. Ele se transformou num fenômeno editorial. Gente, 50 milhões de livros vendidos, 412 obras. E a gente vai ver aqui que já são atribuídos mais 124 obras publicadas depois, obras póstumas, reedições e obras que com critérios editoriais. Né? Ele pega um pedaço, uma parte de um livro, outra parte de outro, monta um outro livro, também atribuídos à psicografia de Chico Xavier. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu não tenho dúvidas do maior responsável por isso. Chico. Essa doação, toda essa entrega. Quantas vezes dentro da sua casa, ele com um salário pequeno de servidor público, com a família muito grande, passando necessidade dentro de casa, uma briga até com a família, o pai era um que cobrava, você tem tantos livros, você pode ganhar dinheiro. Ele fala, não, mas o livro não é meu. Eu só fui a mão. O livro são dos espíritos. E você imagina isso. Quanto dinheiro Chico poderia ter ganho com direitos autorais? Não vou falar das cartas, só com direitos autorais dos livros. Tem que ter uma doação, uma resiliência, uma compreensão da verdadeira função dele na Terra, nessa encarnação que ele viveu, para conseguir fazer isso. Quantos líderes religiosos nós já vimos, e eu acho que até a gente desencarnar também, a gente ainda vai ver mais um bocado de vezes, que se perdem. Que começam bem e depois a vida material começa a falar alto. Gente, é muito difícil. Quando a gente para pensar, você vê a quantidade de dinheiro que você pode ganhar, a tranquilidade que você pode ter com esse dinheiro, que você pode dar para a sua família, e você se manter firme nesse propósito, não é para qualquer pessoa. Tem que ser um espírito preparado, diferenciado, qualificado, e que, mais importante de tudo, ele escolheu fazer isso. E ele honrou. Então, é o caminho que nós estamos buscando, né? Chegar no momento que a gente consiga fazer ter esse tipo de renúncia. Em qualquer fonte séria, 3 ideias se repetem quando a gente pensa em Chico. Uma produção enorme, as cartas de consolo e as doações dos direitos autorais. Então, mesmo para os não espíritas, para quem não acredita, para quem questiona, não se pode negar, em hipótese nenhuma, da importância de Chico e da relação dele com os bens materiais, com a vida material. Ele realmente optou por seguir uma vida simples, servindo as pessoas. E isso é muito importante. Eu trouxe, como eu falei, 412 obras, mais 124, são 536, mas eu quis pegar um apanhado. Quem foi fisgado pelo Espiritismo com essa obra aqui? Eu acho que o Nosso Lar é o livro que as pessoas começam... Quer ler alguma coisa? Na verdade, o primeiro livro que eu li foi Violetas na Janela, Vera Lúcia Marizenck. Também
Eu também. É um romancezinho, livrinho de adolescente, E eu acho um livro muito legal, não importa a idade de quem está começando, está chegando no Espiritismo. Sabe por quê? Porque ele é leve. Ele dá o recado, ele é sério, mas ele é leve. Porque uma pessoa que acabou de chegar, senta aqui, você empurra o Livro dos Espíritos, é pesado, gente, é difícil, é complicado. A gente está fazendo estudo sistematizado, eu pelo menos estou há 5 anos, 6. E aí é difícil. Você imagina para quem não conhece absolutamente nada. Então, chegar às vezes com um livro mais leve é a minha percepção. Fica mais fácil da gente conseguir trazer mais pessoas para cá. Mas esse livro aqui, o título mais popular dele, tornou-se acessível para o grande público, e a ideia de vida após a morte, falando da história de André Luiz, virou filme, Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, todo mundo viu o filme? Então, quem não viu o Chico e não viu esse, já são 2, quem não viu Nosso Lar 2, já são 3 filmes para ver. Muito interessante. Há 2000 anos, é um romance histórico que mostra o lado narrativo da obra de Chico Xavier. É um livro também muito conhecido, muito elogiado por todos. Mecanismos da Mediunidade é um livro fundamental para quem quer se desenvolver em relação ao conhecimento da mediunidade, como o que é a mediunidade, como aplicar a mediunidade. Somos todos médiuns, uns mais médiuns, outros menos médiuns com a mediunidade. Mediunidade, para quem está fazendo o estudo sistematizado, já sabe, mediunidade é uma situação física. Você nasce com uma disposição física no corpo a manifestar a mediunidade, que a gente fala de mediunidade ostensiva, né? O pessoal que ouve, que psicografa, enfim, isso é uma manifestação física. Então, tem gente que tem um pouquinho menos, tem gente que tem um pouquinho mais, mas estamos nesse caminho, cada um vivendo o seu momento, cada um vivendo o que planejou no momento da sua reencarnação. E Paulo Estevam, quem estava aqui ouvindo o Paulo Eduardo falar, é um romance sobre transformação moral, né, que fala muito, como ele falou de Paulo, que matava e caçava os cristãos. Ele caiu do cavalo e depois que ele caiu do cavalo, na hora ele já falou, ali ele fez uma transformação, depois de ter matado muitos cristãos. Então, fala da moral. E a gente fala aqui sobre o quê? Desenvolvimento intelectual, a gente precisa ter desenvolvimento intelectual, estudar, ler, aprender, e desenvolvimento moral. Alguns espíritos se desenvolveram muito intelectualmente, são muito inteligentes, mas têm moral baixa. Outros espíritos têm uma inteligência pequena, mas já têm uma moral alta. Então, assim, é esse equilíbrio que a gente está buscando, até que a gente consiga ter inteligência e que a gente tenha moral elevada. Então, a obra de Chico ele reúne poesia, romance, comentário moral, estudo doutrinário, livro de consolo. Então, ele abriu o leque para que a maioria das pessoas, ou qualquer pessoa, possa chegar no Espiritismo e encontrar consolo ali. Que é isso que a gente encontra quando tomamos consciência de que não estamos aqui apenas nessa vida. Teremos oportunidade de recuperar um mal causado, um problema que a gente tem essa oportunidade. Basta que a gente tenha vontade e interesse. É simples, mas não é fácil. Mas nós estamos no caminho. Falando especificamente das cartas, porque 10.000 cartas, pessoal, a gente precisa valorizar isso. Em termos históricos, o que a gente consegue verificar? As cartas existiram de verdade e circularam amplamente. Todas foram entregues sem cobrança nenhuma financeira. Tinham foco principal no consolo de famílias em luto. Quantas mães tem o livro, tem o filme, as cartas de Chico Xavier para as mães, geraram impacto social, religioso, midiático e jurídico. Social e religioso a gente já entendeu bem. Midiático eu vou falar já já. E jurídico,
Existe uma história de um jovem rapaz que, brincando com um amigo, com a arma do pai, a arma dispara acidentalmente e fere fatalmente esse amigo. Ele morre. Esse rapaz é preso e ele não foi condenado porque foi usado de uma maneira inédita uma carta psicografada que contava detalhadamente o que aconteceu. Isso foi aceito pelo júri e ele foi inocentado. Então, até nesse momento de se fazer justiça, a espiritualidade conseguiu ajudar esse jovem rapaz. E também passaram a ser estudadas em pesquisas acadêmicas. Por quê? Já temos hoje escolas médicas com cadeiras de espiritualidade. A UF é uma, a Universidade de Juiz de Fora também tem a cadeira de espiritualidade. E não sei se vocês conhecem o Dr. Paulo Frutuoso, é um colega médico, cirurgião, que vem estudando profundamente, já escreveu, eu não lembro mais o número de livros, eu ia falar 8, mas eu acho que está errado. Então, assim, Paulo Frutuoso, se vocês não conhecem, também é um autor muito interessante. Ele tem muita coisa na internet falando sobre isso. E ele diz uma coisa, que em breve todos os médicos serão médiuns, principalmente videntes, para entender exatamente aonde está acontecendo o desequilíbrio energético no nosso corpo, para que ele possa atuar especificamente ali. Muitas vezes, eu sou médico, como médico, o paciente chega com uma queixa e, na verdade, ele está com outro problema, né? Coisas que se somatizam, problemas psicológicos, e a gente precisa ter essa sensibilidade de conseguir ouvir e enxergar além do que está sendo dito, né? E por que tanta gente procurava Chico? Essa estátua que tem lá em Uberaba, porque as cartas eram vistas como caminho de esperança, continuidade da vida e conforto emocional em momentos de perda. No filme do Chico, das cartas, né? Eu não vou lembrar o nome, então eu falo o nome do ator, o Tony Ramos, casado com a Cristiane Torlone, no filme, se eu não me engano. Eles haviam perdido um filho, e ele, ateu, muito relutante, não acreditava em nada, e a esposa desesperada por uma mensagem, por tentar entender essa perda, né, de ter perdido um filho. E a gente vê no filme esse momento em que o Tony Ramos, o personagem, ele cede a isso quando ele lê a carta que eles receberam. Ela ia algumas vezes, foi algumas vezes, não conseguia, até que um momento ela recebe uma carta e ele consegue aceitar a ideia de que o filho, apesar de ter desencarnado, o espírito estava vivo, ele estava bem. Então isso é um conforto muito grande para qualquer pessoa que passe por uma situação dessa. Imagino que é uma situação muito específica, a perda de um filho. Eu não passei por isso, espero que não passe, peço a todos os dias que não passe por isso. Nós temos amigos aqui que já passaram por essa situação, e situação dificílima, mas com o apoio da doutrina fica mais fácil da gente conseguir entender que nós vamos nos reencontrar num outro momento. Então, as pessoas que já perderam seus pais, suas mães, irmãos, esposas, maridos, essa certeza de que a gente vai se encontrar, que nós teremos essa oportunidade novamente, é um conforto e um acalanto para os nossos corações. Por que eu falei que ia deixar a parte midiática para depois? Eu não vi o Pinga Fogo porque eu não era nascido em 71. Eu sou de 74. Mas, Thales, é verdade. Sou de 74. Mas quem assistiu o Pinga Fogo deve ter visto uma enxurrada, porque estavam tentando, a gente já vi na internet, a gente busca, o nego tentava metralhar o Chico de qualquer jeito, né, cara? Era voador de um lado, tapa do outro, e ele com aquela calma dele, com aquela tranquilidade, de óculos escuros,
Ele falava, não. Então você está falando com o Espírito agora? Estou, ele está aqui, vocês não estão vendo? Ele está aqui falando comigo, ele falou isso. E ele discorria um programa que começou levando políticos, mas na era da ditadura militar foi proibido, eles começaram a levar outros participantes, levaram Chico, programa que era para durar 1 hora, durou mais de 3 horas. E aí, muitas perguntas, isso ganhou o Brasil inteiro, deu muita força para o Espiritismo. Ele volta no programa Pinga Fogo, e o programa, que também tinha que durar 1 hora, durou mais de 4 horas, com Chico sendo arguído sobre o Espiritismo e a vida após a morte. Então, foi um marco, levou o nome dele para milhões de pessoas e ajudou a tornar o Espiritismo mais conhecido nacionalmente. E digo mundialmente, que depois que isso começou a rodar, pesquisas apontam que a repercussão do programa foi decisiva para ampliar a sua popularidade e visibilidade pública da doutrina espírita. Vocês já viram o filme do Arigó? Outro filme, gente. Vocês vão passar o final de semana assistindo o filme espírita. Oi? Arigó. Gente, eu sou médico. É desesperador ver o cara fazendo o que ele fazia. O cara pegava uma tesourinha, enfiava aqui no olho do cara, catucava assim, pegava aqui, enfiava o dedo, puxava. Gente, não sangrava. Eu conheci ele pessoalmente. Conheceu ele pessoalmente? Fui lá em Campanha e pedi fazer a operação pessoalmente. Ó, gente, isso aqui eu não sabia. Eu falei, não foi combinado. Seu Silvani viu pessoalmente fazer isso. Só ficou nervoso? Na hora? Eu conheci, eu comecei a operação. Vai funcionar, pode ficar. Pode ir que vai. Eu conheci pessoalmente o avô, eu fui com um grupo de pessoas, né? E pessoalmente, como é que eu operava catarata com canivete. Eu vi pessoalmente assim, o canivete não sai assim. Então, é uma cirurgia muito boa. Gente, eu operei catarata. Eu não consigo imaginar o cara enfiando um canivete no meu olho para operar a catarata. É inimaginável para mim. Agora, existia um caminho diferente para mostrar para o povo que isso é verdade? Porque hoje, quem já passou por cirurgia espiritual aqui, igual eu já passei, coloca a mão, ninguém vê. Sente dor? Sente, eu senti. Eu senti, literalmente, quando foi no rosto, eu falei, cara, o Paulo precisa cortar a unha. Ele está me enfiando a unha aqui. Né? Assim, o Paulo, né? O Paulo. Aí depois, logo depois, eu fui olhar, né? Falei, deixa eu dar uma olhada, a unha do cara curtinha. Eu falei, gente, não era a unha, era o bisturi. Eu senti mexendo. Por que a gente sente? Minha esposa perguntou pro Paulo depois, né? Na verdade, ela perguntou pro Dr. Klaus. Ela falou, por que eu sinto você mexer? Ele falou, para que você acredite. Toma! Ele não precisa acreditar, gente. Quem tem que acreditar somos nós. Então, se a gente não sente alguma coisa, você questiona se é verdade. Homem de pouca fé. Não é? A gente fica, será? Aí você vai fazer o exame e não tem mais nada. Ou melhorou, porque quem cura não é o Dr. Klaus. É o seu merecimento. E é isso que a gente precisa entender claramente. Nós recebemos o que nós merecemos. Então, quando a gente vem para cá, senta aqui, assiste palestra, vem para a reunião às quintas-feiras para o estudo sistematizado, ajuda na campanha do quilo, nós estamos nos melhorando, para que a gente tenha merecimento, para quando a gente vai fazer, a gente sempre faz prece, aí a gente faz uma prece e a gente pede, aí não recebe, aí tá vendo, Deus não me ama. Não, você não está fazendo o que você tem que fazer, faça a sua parte. Talvez não esteja no tempo, talvez a gente esteja pedindo uma coisa que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo.
Mas, gente, vai chegar. Nós vamos chegar lá. Eu não tenho dúvida disso. Por que ele ficou tão famoso também? Falava de vida após a morte, é um tema que chama atenção. Falava sobre mediunidade, conversar com espíritos, sobre a importância da família, o sofrimento humano, ética, ciência, esperança, responsabilidade social. Olha quantas obrigações nós temos nessa nossa vida, gente. Sempre de maneira simples, calma, respeitosa e direta. Tomava um tapa de alguém, alguém fazia uma pergunta de um jeito agressivo, ele falava daquele jeito manso, tranquilo, explicava, e aí a pessoa voltava e ele continuava com o mesmo jeito. Então é um exemplo para nós. A gente olha para Jesus, nossa, tão distante de Jesus, gente, mas Chico está mais perto. Se a gente conseguir pensar, o que Chico faria numa situação dessa? Uma pessoa me ofendeu, como é que ele responderia? Jesus a gente sabe, né? Espírito puro, amor puro. Então, agora, Chico estava encarnado, gente. Então a gente pode usá-lo como exemplo com muito carinho. E ele deixou de ser apenas um nome no meio espírita e virou uma figura conhecida em todo o país. Ele conseguiu mostrar de uma maneira simples. Vamos fazer um comparativo aqui que eu acho legal? Allan Kardec, diversas faculdades, um cientista, um cara extremamente famoso pelo seu conhecimento, pela sua habilidade intelectual. Por isso, Kardec foi utilizado para decodificar o Espiritismo, porque a gente precisava de alguém que mostrasse a ciência do Espiritismo. E aí vem Chico, que não era aquele doutor com diversas faculdades, mas era simples, pobre, e mostrou que você pode ajudar, ser caridoso, ter compaixão, ser respeitoso, que não é o dinheiro que vai fazer isso, e nem necessariamente títulos, diplomas para você colocar na parede. Então, são dois paralelos que eu acho muito interessantes. Em resumo, Chico Xavier uniu religião, comunicação de massa, linguagem popular em um único fenômeno cultural, que é o espiritismo. E a caridade, né? Não dá para falar dele sem falar da caridade. O traço que mais se repete nas fontes sobre sua vida. O que ele mais deixou de legado foi a caridade e a importância disso. Os direitos autorais dos livros foram doados à caridade, ele não cobrava pelas cartas psicografadas, mantinha uma vida material simples. Fontes legislativas lembram o apoio a cerca de 2.000 instituições até os anos 1980, já tinha ajudado 2.000 instituições, e testemunhos também relatam ajuda direta dele dar comida, como eu falei, da família dele, dos familiares. Fala, cara, você tirou, com a gente não tem, você deu. Ah, mas aquela pessoa precisava mais, a gente vai conseguir. Deus vai nos ajudar. Era fé, ele acreditava de verdade nisso. A força do legado está na união entre obra escrita e ação concreta. Ele viveu de verdade tudo que ele escreveu. Ele vivia isso no dia a dia dele. E aí, por que esse legado continua vivo? No movimento espírita, ele é uma referência de estudo, disciplina, prática mediúnica e caridade. Na sociedade brasileira, sua imagem ultrapassou o campo religioso e entrou no imaginário popular como exemplo de uma pessoa humilde e da importância de servir. Na memória pública, foi homenageado em 2021, seu nome foi inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. E sua obra continua sendo tema de livros, documentários, teses e estudos acadêmicos. E essa frase eu trouxe, não é a mensagem final, mas ainda vai ter mais uma mensagem aí. Independentemente da crença de cada pessoa, Chico Xavier deixou um legado documentado de produção intelectual, consolo humano e compromisso com a caridade. A gente estuda as obras básicas, 5 livros, fundamentais na doutrina. Toda dúvida que você tenha, tem que buscar nas obras básicas. Mas a gente tem a doutrina transcrita pelos espíritos
em 534 obras psicografadas por Chico. Eu vou pedir para Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, tenho recebido cada prece feita aqui por todos nós. Muito obrigado.